O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Celso Augusto Daniel foi professor, engenheiro e político. Filiado ao PT, foi prefeito de Santo André, município do estado de São Paulo, entre 1989 e 1992. Depois disso, foi deputado federal por São Paulo em 1995 e 96, quando renunciou ao cargo para disputar novamente a prefeitura de Santo André. Venceu e, no ano de 2000, disputou a reeleição. Venceu mais uma vez e exerceu o cargo até janeiro de 2002, quando aconteceu a história que eu vou contar a você a partir de agora. Na noite de uma sexta-feira, 18 de janeiro de 2002, Celso Daniel foi até o restaurante Rubaiá, localizado na Alameda Santos, em São Paulo, para jantar com o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, com quem Celso Daniel já tinha uma relação profissional e pessoal de longa data. O Sombra era, inclusive, naquele momento, assessor e braço direito de Celso Daniel na prefeitura de Santo André. Após o jantar, os dois deixaram o restaurante no carro de Sombra, uma Mitsubishi Pajero preta blindada. Testemunhas relataram ter visto o carro dirigido por Sombra passando em alta velocidade nas ruas de São Paulo, sendo perseguido por outros 3 veículos: uma Chevrolet Blazer, um Volkswagen Santana e um Fiat Tempra. Na rua Antônio Bezerra, na zona sul de São Paulo, os perseguidores teriam conseguido fechar a Pajero preta, obrigando-a a parar na pista. Os criminosos desceram então dos seus carros e começaram a atirar na direção dos 2 ocupantes da caminhonete, que era blindada, e os disparos não atravessaram a proteção da blindagem. Mas, por algum motivo, as portas da Pajero estavam destravadas. Os criminosos abriram então as portas, tiraram Celso Daniel e Sombra do veículo, colocaram o prefeito em um dos seus carros e fugiram do local, deixando Sombra para trás, que logo em seguida, segundo ele, ligou para a polícia. Isso aconteceu na noite de 18 de janeiro, sexta-feira. No domingo pela manhã, dia 20 de janeiro de 2002, o corpo de Celso Daniel foi encontrado em uma estrada de terra no município de Juquitiba, a mais de 60 quilômetros de Santo André. A autópsia realizada no corpo apontou que Celso Daniel havia sido torturado e assassinado com tiros. As investigações começaram e, dali para frente, as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. O Ministério Público apontou Dionísio de Aquino Severo como um dos sequestradores de Celso Daniel. Dionísio havia sido resgatado um dia antes do sequestro de um presídio em Guarulhos, em um resgate cinematográfico, por sinal. Criminosos tomaram como refém um piloto de helicóptero, obrigaram ele a fazer um voo, pousar dentro desse presídio para resgatar 2 presos e fugir do local. Um desses presos era Dionísio, que teria sido resgatado justamente para fazer o sequestro. Pois bem, cerca de 3 meses depois do sequestro e assassinato de Celso Daniel, Dionísio foi preso. Alguns dias depois da sua prisão, ele afirmou que teria algumas revelações para fazer sobre o caso. 2 dias depois dele ter afirmado isso, mas antes ainda de ser ouvido, ele foi assassinado enquanto conversava com a sua advogada no parlatório do centro de detenção em que estava preso. O fato curioso é que ele foi assassinado com cerca de 60 facadas, a maioria delas na região do traseiro. Isso aconteceu em abril de 2002. Em novembro de 2002, um amigo de Dionísio, conhecido como Sérgio Orelha, que inclusive havia abrigado Dionísio em sua casa após o assassinato de Celso Daniel, também foi assassinado dentro da sua casa. Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que sempre servia Celso Daniel naquele restaurante e que havia servido, inclusive, ele e Sombra na noite do sequestro, foi outra pessoa assassinada em relação a esse caso, em fevereiro de 2003. A morte de Antônio teve uma testemunha, Paulo Henrique Brito, também garçom. Adivinha o que aconteceu com ele? Foi assassinado em março de 2003, no mesmo local em que ele havia testemunhado o assassinato de Antônio. Outro personagem foi descoberto com a quebra de sigilo telefônico do aparelho que Dionísio usava no presídio. Foram descobertas ligações trocadas entre Dionísio e um policial do departamento de narcóticos, chamado Otávio Mercier. Otávio foi ouvido, disse não saber nada sobre o caso, mas pouco tempo depois foi assassinado também em julho
julho de 2003. Em dezembro do mesmo ano, outra pessoa assassinada. O agente funerário Irã Moraes Rédoa, que havia sido a primeira pessoa a reconhecer Celso Daniel lá na estrada de terra e a chamar a polícia. Mas os acontecimentos estranhos não acabaram por aí. No dia 19 de setembro de 2005, Carlos Delmonte Printes, o médico legista responsável pelo laudo do corpo de Celso Daniel, foi entrevistado por Jô Soares. Nessa entrevista, ele fez algumas revelações polêmicas a respeito do caso e a respeito daquilo que aconteceu durante a autópsia. Eu senti muita pressão política fora do governo, principalmente do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, de esclarecer como um crime comum, de não dar crédito àquilo que eu falava. E aí eu fui proibido de falar. Cerca de 20 dias depois, no dia 12 de outubro, Carlos Printes foi encontrado morto. Ok, agora vamos trazer para a discussão alguns fatos que podem estar relacionados com os motivos para que o crime contra Celso Daniel tenha sido cometido. É importante deixar claro que, ao longo do tempo, foram surgindo várias teorias a respeito dos possíveis motivos. No entanto, o que eu vou apresentar aqui não são teorias, e sim fatos sobre os quais já há conhecimento. Inicialmente, as investigações apontaram que teria sido um crime comum. Os sequestradores presos afirmaram, inclusive, que se tratava de uma escolha aleatória da vítima. Em 2003, no entanto, o Ministério Público fez uma nova denúncia sobre o caso, incluindo agora o Sombra como um dos responsáveis pelo crime. A partir dali, a história teve mais uma série de desdobramentos e eu vou tentar resumir ao máximo para você. Em 2005, promotores pediram novas investigações a respeito do caso, e essas investigações ficaram sob responsabilidade da delegada Elizabeth Sato. Uma curiosidade aqui, Elizabeth Sato é tia de Marcelo Sato, que na época era casado com Lurian da Silva, a filha mais velha de Luiz Inácio Lula da Silva. O Marcelo apareceu inclusive em uma matéria recente do Metrópolis, em agosto de 2023, que mostrava que ele já havia pegado naquele ano até carona com aviões da FAB. Mas, voltando à tia dele, a delegada Elizabeth Sato, ela encerrou as investigações 5 dias após o início, com a mesma conclusão das investigações anteriores, de que teria sido um crime comum. Em 2012, o caso foi reaberto pelo Ministério Público, e agora eu vou trazer alguns fatos relevantes que apareceram ao longo de todo esse período de investigações e que ajudam a entender um pouco melhor o caso. O Sombra mudou várias vezes a sua versão dos acontecimentos em seus depoimentos à polícia. Além da denúncia de envolvimento no sequestro e assassinato de Celso Daniel, Sombra também foi denunciado pela promotoria por corrupção e por fraudes em licitações. E qual era o esquema do qual ele fazia parte? Bom, Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, junto com Klinger Oliveira, que na época era secretário de Serviços Municipais de Santo André, e o empresário Ronan Maria Pinto, que era dono de empresas de transporte, de coleta de lixo e também do ramo da construção civil, estavam envolvidos, segundo o Ministério Público, em um esquema que fraudava licitações do município e que cobrava propina de empresários. O dinheiro arrecadado nesse esquema inicialmente tinha como objetivo ser destinado a financiamento de campanhas do PT. E aí entra em jogo Gilberto Carvalho, que era secretário de governo da Prefeitura de Santo André na época em que Celso Daniel foi assassinado. Depois foi chefe de gabinete de Lula e ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Dilma. No atual governo Lula, ele ocupa o cargo de secretário nacional de Economia Popular e Solidária, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. Gilberto foi acusado de ser o responsável por pegar esse dinheiro arrecadado no esquema lá em Santo André e levar até a sede do PT. Outro personagem relevante nessa história é Luiz Eduardo Greenhalgh, um dos fundadores do PT, ex-deputado e advogado do partido na época. Ele foi a pessoa designada pela direção nacional do PT para acompanhar as investigações. E o curioso é que, mesmo com o laudo da autópsia apontando que Celso Daniel havia sofrido tortura, Luiz Eduardo Greenhalgh afirmava que não havia tortura nesse caso. Segundo os irmãos de Celso Daniel, em entrevista também ao Jô Soares, o Greenhalgh teria feito de tudo para atrapalhar as investigações e fez de tudo também para que elas fossem concluídas como um crime comum. Ele dificultou aquilo que ele poderia dificultar, no sentido de terminar o mais rápido possível o inquérito, pressionando os delegados do DHPP, e no sentido que fosse concluído o inquérito como crime comum. Segundo eles também, no dia da missa de 7º dia da morte de Celso Daniel, o Gilberto Carvalho teria contado para eles sobre o esquema de corrupção que acontecia em Santo André e teria dito que ele mesmo levava o dinheiro pessoalmente e entregava a José Dirceu, que na época era
o presidente nacional do PT. Os irmãos disseram que Celso Daniel sabia do esquema e que concordava com o repasse desse dinheiro para financiamento de campanhas, mas que, quando ele descobriu que parte do dinheiro arrecadado nesse esquema estava ficando com os envolvidos no esquema para enriquecimento próprio, aí então ele se opôs. E algo que já é de conhecimento de todos, mas que não custa lembrar, é que na época em que todos esses fatos aconteceram, a principal campanha eleitoral que o PT faria seria a eleição presidencial, tendo Luiz Inácio Lula da Silva como candidato. Outro fato que movimentou essa história foi o depoimento de Marcos Valério. Marcos Valério é um empresário brasileiro que foi condenado por participar de esquemas de desvio de dinheiro público e pagamento de propinas para o governo do PSDB em Minas Gerais e no caso do mensalão do PT. No dia 1º de julho de 2022, a Veja publicou uma matéria trazendo com exclusividade alguns trechos da delação premiada que Marcos Valério fechou com a Polícia Federal. Dentre as informações apresentadas por ele em seus depoimentos, estava um envolvimento de petistas com o PCC, primeiro comando da capital, que é a maior facção criminosa do país, também a existência de um dossiê que Celso Daniel havia preparado com detalhes sobre o esquema de arrecadação de dinheiro para financiamento de campanha ilegal do PT e também um suposto envolvimento de Lula com o assassinato de Celso Daniel. Esse suposto dossiê que Celso Daniel havia preparado teria sumido da casa dele no período em que ele foi sequestrado e assassinado. Valério afirmou ainda que Ronan Maria Pinto, um dos empresários envolvidos nesse esquema, chantageava Lula, ameaçando revelar os detalhes desse esquema de corrupção. Lembrando que isso são informações de Marcos Valério em seus depoimentos. Eu estou apenas contando a história. Agora, no fim das contas, o que aconteceu com os principais personagens envolvidos nesse caso? Ou, pelo menos, os nomes citados no meio dessa história? Bom, Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, morreu em setembro de 2016, enquanto estava internado no Hospital Monte Magno, em São Paulo. Segundo seu advogado, ele enfrentava um câncer há 2 anos. O empresário Ronan Maria Pinto foi condenado e preso durante a Operação Lava Jato, por envolvimento em um esquema de corrupção na Petrobras. A notícia mais recente que eu encontrei sobre ele, que é de 2019, diz que ele havia progredido para o regime semiaberto. Klinger Oliveira foi condenado a 14 anos de prisão em novembro de 2017, mas foi preso somente em dezembro de 2018. Em um documentário lançado pela Globoplay em 2022, ele foi um dos entrevistados. Elizabeth Sato, a delegada que encerrou as investigações em 5 dias, esteve no comando do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, de São Paulo, entre 2013 e 2019, e voltou ao cargo em abril de 2022, por indicação de Oswaldo Gonçalves, que havia recém assumido a chefia da Polícia Civil. Em janeiro de 2023, no entanto, o secretário de Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas, Guilherme Derrite, dispensou Elizabeth do comando do DHPP. Ela acabou indo para a função de delegada divisionária da assistência policial da Academia da Polícia. O sobrinho dela, Marcelo Sato, esteve com autoridades importantes da esplanada dos ministérios do atual governo Lula, fazendo lobby e buscando verbas do governo federal para clientes da sua empresa de consultoria. Sobre Greenhalgh, que foi um dos fundadores do PT e era advogado do partido na época, a notícia mais recente que eu encontrei foi do site do próprio PT, em dezembro de 2024, quando ele havia recebido o prêmio Franz de Castro Rosworth. Um dos irmãos de Celso Daniel, Bruno, é filiado ao PSOL e disputou as eleições municipais de 2024 como vice na chapa da candidata à prefeitura Beth Chirac, justamente do PT. O vencedor da disputa, no entanto, foi o candidato Gilvan, do PSDB, ainda no primeiro turno. Gilberto Carvalho, que foi apontado como responsável por levar o dinheiro das propinas recolhidas em Santo André para a sede do PT, hoje é secretário nacional de Economia Popular e Solidária dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, no atual governo Lula. José Dirceu, que era o presidente nacional do partido na época e supostamente recebia esses valores, como todos sabem, recentemente teve todas as suas condenações da Lava Jato anuladas pelo ministro Gilmar Mendes. E Luiz Inácio Lula da Silva, bom, hoje é o presidente da República. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.